Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos vocês que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso site, nosso canal, agradecemos a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Nós já estamos aproximando das 700.000 visualizações e contamos com mais de 1.200 inscritos no nosso site, no nosso canal, na internet e no YouTube. Nosso site Jonas Varela 1. Agradecemos seu carinho, sua atenção, a sua audiência. E nós daremos continuidade hoje a um novo vídeo com o nosso trabalho, a leitura da tradução de cada livro sagrado, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, poderoso, único. E também a leitura do primeiro capítulo e do último capítulo da Bíblia Sagrada, de cada livro da Bíblia Sagrada, como incentivo para nós próprios. Nós amamos essa leitura, e o nosso incentivo para todos vocês que acompanham, que leiam, que procurem fazer a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, poderoso, infinito, único. E hoje nós já estamos fazendo, lá desde o início, lá do livro do Gênesis, nós chegamos ao livro de Jeremias. O livro de Jeremias, entre os livros proféticos, Jeremias é o segundo livro, É o segundo livro, E é o livro número 30, porque nós contamos Isaías, são 3 Isaías, 1, 2 e 3, contamos como um só, o livro de Isaías, 29. 29. E o livro de Jeremias é o segundo livro entre os livros proféticos, É o número 30 na nossa contagem, Aqui na nossa contabilidade. Portanto, nós faremos hoje a leitura do livro de Jeremias, a leitura da introdução, do livro de Jeremias. A introdução é muito longa, sabe? Depois nós faremos a leitura do primeiro capítulo e do último capítulo do livro de Jeremias no novo vídeo. Vamos agora à leitura da introdução de Jeremias, o 30º livro, livro número 30, da Bíblia Sagrada, da Sagrada Escritura, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Ele é o segundo livro entre os livros proféticos. Jeremias, uma nova aliança. Introdução. Jeremias é da tribo de Benjamim e originário de Anatote, pequena cidade do interior. Embora de família sacerdotal, está ligado às tradições proféticas do norte, principalmente a Oséias, e não às tradições do sacerdócio e da corte de Jerusalém. Como Miqueias, ele pertence ao mundo camponês. De maneira crítica, ele traz consigo a visão dos camponeses sobre a situação do país. A atividade profética de Jeremias se desenvolveu entre os anos 627 e 586 a.C. e pode ser dividida em 4 períodos. Primeiro período, durante o reinado de Josias, 627 a 609 a.C. Com apenas 8 anos de idade, Josias foi nomeado rei pelo povo da terra. Aqui, essa expressão indica a camada rural da sociedade. No início deste período, Jeremias acusa a idolatria e luta para que seja erradicada totalmente do país. Do contrário, a situação vai piorar cada vez mais.
a conversão se torna necessária e urgente. No âmbito internacional, a situação política está mudando rapidamente. A Assíria, grande potência da época, se enfraquece cada vez mais e já não consegue manter controle sobre as regiões dominadas. Josias, agora de maior idade, aproveitando o enfraquecimento da presença da Assíria, encontra ótima oportunidade para realizar ampla reforma. Na política, ele procura anexar o território do norte pertencente à Assíria desde a queda de Samaria em 722 a.C. Na economia, deixa de pagar os impostos cobrados pelos dominadores. Ao mesmo tempo, Josias promove a reforma religiosa baseada no livro da lei, provavelmente o núcleo mais antigo do Deuteronômio, encontrado no templo. Ele tenta eliminar, repetindo aqui, a reforma religiosa. Josias promove a reforma religiosa, baseado no livro da lei, provavelmente o núcleo mais antigo do Deuteronômio, encontrado no templo. Ele tenta eliminar todos os ídolos do país e estabelecer novo relacionamento social centrado na lei. É um período de prosperidade e otimismo, por isso até Jeremias emite bom conceito sobre Josias. Jeremias 22, capítulo 22, versículos 15 e 16. Segundo período, durante o reinado de Joaquim, 609 a 598 a.C. Com a decadência da Assíria, as relações internacionais começam a ganhar novas feições. Outros povos ávidos de conquista, outros povos ávidos de conquista e supremacia despontam no horizonte. Citas, medos, babilônios e também os egípcios que tentam ressurgir de um período decadente. Com isso, a faixa da Palestina passa de novo a ser palco de disputas políticas e militares. Nessa época morre Josias, 609 a.C., quando tenta impedir a incursão do faraó Necal, que procura deter o avanço da Babilônia. No retorno, mesmo derrotado, Necal vai a Jerusalém, depõe Joacás, substituto de Josias, e coloca no trono de Judá o despótico Joaquim. Essa atitude do faraó pretendia dar na região uma demonstração de força. Pode ser também que Necal confiasse mais em Joaquim do que em Joacás. O povo detestava Joaquim e Jeremias critica violentamente esse rei. Jeremias capítulo 22, versículos 13 a 19. É dessa época o famoso discurso sobre o templo. Jeremias capítulo 7, versículos 1 a 15, conforme capítulo 26, que quase custou a vida do profeta. A Babilônia surge como grande potência sob o reinado de Nabucodonosor. Jeremias adverte os israelitas que os babilônios em breve invadirão o país. Por causa disso, ele é aprisionado como traidor. Assim mesmo, Jeremias continua denunciando o povo que se esqueceu de Deus por falsear o culto, pela falsa segurança, pelas idolatrias e pelas injustiças sociais. E aponta os principais responsáveis. São as pessoas importantes que detêm o poder em Jerusalém: rei, ministros, falsos profetas, sacerdotes. O profeta estava com a razão.
e sua visão realista se confirmou. Em 598 a.C., o exército babilônio estava às portas de Jerusalém. Nessa época, o rei Joaquim morreu, provavelmente assassinado. Seu filho e substituto, Jeconias, não teve tempo para nada. Após 3 meses, Jerusalém era invadida. Então ele, juntamente com altos oficiais e outros importantes, foram levados para a Babilônia, 597 a.C., primeira deportação. Sedecias, tio de Jeconias, foi instalado por Nabucodonosor para reinar em Jerusalém. Terceiro período. Durante o reinado de Sedecias, 597 a 586 a.C., nesse momento decisivo da história de Israel, Sedecias se submete aos babilônios e se mostra indeciso. Em tal situação política surge uma questão religiosa. Afinal, quem é o povo de Deus? Os desterrados da Babilônia, os desterrados na Babilônia, ou aqueles que ficaram em Judá? Jeremias se nega a participar de uma visão simplista, capítulo 24, e coloca o assunto dentro da política realista. Sedecias e a corte de Jerusalém são incapazes de salvar o povo do desastre. Por isso, os deportados ainda são os que podem trazer esperança, pois estão aprendendo uma dura lição. Essa ideia leva Jeremias novamente para a prisão. Pressionado por seus oficiais, Sedecias tenta armar uma revolta contra a Babilônia. Pressionado por seus oficiais, Sedecias tenta armar uma revolta contra a Babilônia. Avizinha-se o desastre previsto por Jeremias. Jerusalém é sitiada pelos babilônios. Entretanto, Jeremias também vê nos camponeses uma luz salvadora. Capítulo 32, versículo 15. Em 587 a.C. se dá a segunda deportação. Quarto período. Depois da queda de Jerusalém, 586 a.C., em 586 a.C., Nabucodonosor resolve destruir Jerusalém completamente. Incendeia o templo, o palácio, as casas e derruba as muralhas. Mas concede que Jeremias fique no país. Então o profeta vai viver com Godolias, novo governador da Judéia. Nesse mesmo ano, Godolias é assassinado por um grupo antibabilônico que se vê forçado a fugir para o Egito, obrigando Jeremias a ir com eles. Ficam morando na cidade de Táfnis, de onde mais uma vez o profeta lança suas denúncias, conforme capítulo 40, versículos 7 a 44 e 30. É difícil situar os oráculos dentro de cada período correspondente. Por isso, nas notas, indica-se o contexto dos oráculos mais importantes, para facilitar a compreensão. Podemos dizer que a missão de Jeremias fracassou em querer que seu povo retornasse
a genuína aliança com Deus. Repetindo, podemos dizer que a missão de Jeremias fracassou em querer que seu povo retornasse à genuína aliança com Deus. Ele se tornou uma espécie de anti-Moisés, sendo levado para o Egito e vendo seu povo perder as instituições e a própria terra. Repetindo, ele se torna uma espécie de anti-Moisés, sendo levado para o Egito e vendo seu povo perder as instituições e a própria terra. No entanto, sua confiança no Deus, que é sempre fiel, lhe deu a capacidade de mostrar ao povo e a nós que esse mesmo Deus manterá seu relacionamento conosco sem precisar de instituições mediadoras. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 31, versículos 31 a 34. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que vocês tenham gostado aqui da leitura, da introdução do livro de Jeremias, uma nova aliança. Jeremias, o livro 30, o 30º livro na nossa contabilidade da Bíblia Sagrada, contando a partir do livro do Gênesis. Então, no nosso vídeo de hoje, nós concluímos a leitura da introdução do livro de Jeremias, que é o segundo livro entre os livros proféticos, né? O primeiro é Isaías, né? Então, é o segundo livro entre os livros proféticos, né? Que Jeremias é uma nova aliança. A introdução, aí mostra aqui o primeiro período de Jeremias, né? O segundo período, o terceiro período, quarto período. São 4 períodos de Jeremias, né? Então, felicidades, né? Então, lembrando que Jeremias é da tribo de Benjamim, né? E originário de Anatote, né? Pequena cidade do interior. Então, e camponês, Jeremias, né? Também como Miqueias, né? Bom, então, felicidades, um abraço, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, quando faremos aqui um novo vídeo, já fazendo a leitura de Jeremias, né? Uma nova aliança, livro número 30, o 30º livro da Bíblia Sagrada, contando lá do Gênesis para cá, o segundo livro entre os livros proféticos, e vamos ler no nosso próximo vídeo o primeiro capítulo e o último capítulo do livro de Jeremias. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, um grande abraço e até lá, amém.